Pessoal, boa noite. Vamos lá para mais história, para mais coisas aqui da coleção. E no que eu fui mexer ali no guarda-roupa, acabou que eu me inspirei, vi uma Malévola, agora eu já encontrei ele. Vídeos que seguem, né? E vamos que vamos, né? Agora que o negócio começou a engatar, agora eu não paro mais. Agora que eu vi o tanto de boneco que eu tenho ali ainda, que eu nem lembrava, né? Falei, gente, agora tem vídeo até dizer chega. Vamos para cima, né? Vamos lá. Bom, aqui todo mundo já sabe quem é, né? É o único, incomparável, o único aí que a gente conhece bem ele, né? Ele, não adianta, gente, querer dizer ou falar algo. Ele é o único aí entre os o rostinho bonito da Disney, vamos se dizer. Gente, Capitão John Smith, ele é único. Ele é o único galego, é o único que tem esse porte que ele tem, né? Que traz isso, né? É o par de Pocahontas. Gente, então vamos lá. Pocahontas foi o último desenho da Disney que, além de ter ganho o VHS da minha mãe, dos meus pais, né? Eu acho que foi ali que eu parei com a Disney. Ali eu vi que já não tinha mais o mesmo efeito, já não era a mesma coisa. E Pocahontas mexeu um pouco com a minha cabeça. Porque foi o primeiro desenho da Disney que eu vi que não teve um final feliz. Pocahontas, a gente viu isso. E foi ali também que eu descobri que as histórias da Disney é tudo uma fantasia em cima de uma tragédia. É mais ou menos isso, gente. Eu não tinha noção da verdadeira história de Pocahontas. Eu não tinha esse conhecimento. E nenhumas outras da Disney. Bom, porém eu tinha visto Conto de Fadas, quando eu passava na TV Cultura, e eu me deparei com o belo dia que estava passando A Pequena Sereia. E eu vi que A Pequena Sereia acabou de um jeito assim que eu fiquei em choque, paralisado na frente da televisão, não acreditando naquilo que eu estava assistindo. E ficou na minha cabeça. Falei, nossa, fizeram um final diferente, mas, né? E sabe, uma coisa que eu falei, talvez isso não seja para criança, seja mais para adulto, inventar essa versão, mas não, quando eu fui realmente me aprofundar. E um amigo meu mais velho falou, olha, você sabe que a história da Pocahontas é assim, 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 né? Eu fiquei ali de boca aberta e falei, é exatamente isso, não dá para falar, a história dela é pesada, né? Mas o que eu te digo é, a gente tem muito a aparição daquele penhasco. Já começa, o começo do desenho animado já traz aquele penhasco e o rio lá embaixo, né? E tem um momento que ela salta dali, né? E muita coisa também no decorrer acontece lá nesse penhasco. E no final a despedida dele também acontece lá naquele penhasco. E foi ali que um amigo meu focou. Ele falou: Você vê por que, que aparece tanto aquele penhasco? Eu falei: Não. Aí ele falou: É porque ali ela comete tal coisa quando descobre que ele foi embora. E além de tudo, ela descobre que está levando um feto dele no ventre. Então deu para entender o que ela fez com aquele penhasco ali, né? Isso foi o fim de Pocahontas. Acho que deu para entender, né? Branca de Neve e Cinderela também tem uns negócios aí que, olha, é muito forte, é muito carregado, mas o assunto hoje é Pocahontas. Então, Pocahontas, pelo que eu entendi, ele veio em 1995, mas como tudo aqui chega depois, parece que chegou aqui em 96, né? O Rei Leão eu achava que era de 95, não, o Rei Leão foi de 94, no Brasil chegou em 95, então assim, a gente sempre ficava um ano depois. Hoje isso melhorou muito, acho que depois de Titanic, a gente teve uma revolução grande nesse negócio de requisito cinema, né? Praticamente agora a gente tem alguns meses de diferença. Antigamente era um ano de diferença de lá até aqui. Então, assim, muita coisa já mudou, muita coisa melhorou. Inclusive o acesso às mídias, né? Com o Titanic ele quebrou barreiras ali. Tanto que a gente começou a ter acesso a mais VHS, porque até então a gente só tinha as coisinhas da Disney. Você não tinha um filme na prateleira. Você tinha os desenhos da Disney ali, pronto, que a Disney é a Disney até hoje, né? Mas quanto a filme, essas coisas, foi o Titanic e depois o Titanic foi a revolução aí quando veio o disco de DVD e Blu-ray. Aí o negócio desinvestiu e todo mundo teve acesso a tudo. Graças a Deus aconteceu isso, mas até hoje eu sou adepto do VHS. Amo. Né? Porém, o pessoal vai percebendo esse mercado de pessoas que ainda gostam e vira uma exploração, né? Eu lembro quando eu adquiri meu VHS de O Exorcista 2, a gente estava saindo do VHS e entrando já na era do DVD. Gente, eu paguei 1,50 naquela fita. 1,50 ou foi 2,50? Foi exatamente por isso, por aí. Eu tô falando de 2006, 2007. Eu paguei exatamente isso, R$ 2,50 no VHS original da Warner Bros. O Exorcista 2, o Herege. Hoje, se você achar esse VHS, ele não tá por menos de R$ 100. É daí pra cima.
Então, assim, a gente vê como que está sendo explorado esse mercado do vinil, do VHS, porque são tudo coisa de colecionadores. Então, paciência, né? Voltando aqui para Bonito, Pocahontas. E Pocahontas teve sucesso. Eu lembro que no Domingo Legal, o Gugu trouxe o lançamento da Pocahontas no palco lá do Domingo Legal, né? E apresentou lá, né, as fitas falando de Pocahontas, o Encontro de Dois Mundos. Ele fez toda aquela propaganda e foi ali até que minha mãe assistiu e pronto, não deu 2, 3 dias, ela chegou com a bendita lá pra mim. Assisti, gostei, fiquei em choque com o final, fiquei, porque eu nunca vi um desenho da Disney terminar como isso aqui terminou. Uma despedida, ela no lugar dela, ele voltando pro lugar dele, né? Eu fiquei em choque. Quando eu vi o Pocahontas 2, eu demorei muito até eu falei, eu quero ver a continuação disso. Demorou anos. E chegou o dia que eu fui atrás. Gente, pelo amor de Deus, o que foi aquilo? Esse daqui ele mostrou um caráter aí totalmente ruim, chato pra caraca, sabe? Eu não curti, não gostei, não achei bonito. E no final de tudo, ela acaba encontrando um outro no lugar dele e vê que ele não passa de um mulherengo lá por onde ele vive. Então, assim, cara, que foi aquilo? Que história é essa de Pocahontas? Porque, olha, pra mim fugiu totalmente do mundo Disney. Sabe? Totalmente, assim, eu falo, gente, o que é isso? Eu pensei comigo. Eles sabem que a gente estamos crescendo e eles querem mostrar que tá acompanhando. Gente, mas gente, aquilo foi um desastre. Quem acompanha Disney quer ver Disney. Eles não querem essa coisa toda que o povo pensa. E a gente vê isso também acontecendo com um monte de cantor por aí. Eles começam de um jeito, quando chega lá nos meados já viram outra coisa que sai totalmente do que era. Enfim, é uma palhaçada da mídia e do. Bom, porque eles querem saber que está circulando dinheiro, né? E acabou. O que eles querem saber é isso. Hoje em dia, se a gente for ver, tudo tá virando caça-níquel. Tudo. Tudo que tem nome, tudo que tem história, virou caça-níquel. Virou caça-níquel. Virou. Hoje em dia ninguém tem mais ideia, hoje em dia ninguém traz uma novidade, é tudo um bando de caça-níquel. Infelizmente a gente entrou nisso. Essa geração não está entendendo do que a gente fala, eles não sabem o que a gente viveu e teve lá em 80 e 90, eles não compreendem, acham até bobo, mas a gente sabe que a merda a gente está vivendo agora, né? Pra gente que já teve um passado, que conhece tudo, enfim, bola pra frente e vamos que vamos, né? Cada um com a sua vida e deixa a coisa rolar. Esse meu aqui, ele é uma edição, acho que de 2010. 2010, 2011. Calma aí. 2011, tá? 2011. Esse daqui eu adquiri em 2011. Ele já é edição que não é aquela que vem no tubo, que é totalmente articulado, e nem aquele que vem acompanhado com mascote. Ele só veio realmente o boneco. Por que eu tirei da embalagem e por que eu não tenho mais a caixa dele? Porque, como eu falei, gente, naquele tempo, eu repito novamente, naquele tempo eu não tinha tanto conhecimento de coleção. Era eu, meu mundinho e minha coleção. A internet não era isso que é hoje. Ela era bem mais escassa. YouTube era uma coisa que rodava ali, que ninguém nem sabia o que era direito. A gente simplesmente ia pesquisar alguma coisa no Google e ele colocava a gente para uma plataforma de vídeo, a gente assistia, mas não entendia o que era YouTube ainda. Né? Instagram nem existia naquele tempo, acredito eu. Então, ficava tudo meio perdido. E foi ali que ele veio. Aí por que eu não guardei a caixa? Porque eu também não sabia da importância, eu não sabia de nada, porque senão eu teria guardado a caixa de cada um. E por que eu tirei da caixa? Devido a não entender tanta coisa, não entender de manuseio, pra mim era assim, tá na caixa, tá garantido. E não é bem assim, gente. Tá na caixa, tá lacrado, mas cada caixa é sua coisa. Por isso que muitas caixas hoje em dia, elas são lacradas, elas são realmente chumbadas, bem dizer, né? As deles ainda não eram, havia brechas, né? Eram seguradas por etiquetas transparentes, adesiva ali. Então não tinha como não entrar nada ali dentro. E um belo dia, quando eu fui revisitar essa coleção, que estava todos eles na caixa, todos, por mim estariam até hoje, principalmente o Aladdin. Qualquer hora eu vou trazer ele aqui. Quando eu fui ver, eu vi que tinha uns pozinhos. Tinha um lugar, quando eu fui ver, tinha tipo uma teia de aranha. Eu nunca achei essa aranha, mas tinha meio que uma teia assim, sabe? De um pronto do queixo pro pescoço, mais ou menos umas coisas assim. E eu falei, não tá dando, eu vou ter que abrir eles, porque se eu deixar isso, vai acabar. Isso aqui é uma borracha. A borracha chegou a hora que ela absorve. Não adianta, chegou a hora que ela absorve o negócio e já era. Acabou. Penetrou, acabou. Então, assim, tirei da caixa, estourei tudo. E continuei mantendo ele dentro de um saco plástico mais cuidadoso, mas a caixa mesmo, lixo, né?
paciência. Faz parte, aceita, transtorna menos. E o boneco tá aqui, ó, grandão, bonitão, escala 1/6, o famoso. Tem um amigo meu que ele fala, eu vejo seus vídeos, eu não aguento quando você fala dos 30 centímetros, mas gente, é o tamanho do boneco, cada um com a sua mente. Mas eu tô falando assim, né, o tamanho do boneco é esse, né, meu povo, paciência, né? Ai, caraca. Olha, ele é totalmente, como as meninas, eu digo, são totalmente um estilo Barbie, ele é totalmente um estilo Ken, mas eu acredito que o Ken perde pro porte desses bonecos da Disney. Por que você tá falando isso? Principalmente, eu falo principalmente pela questão do peso. São pesados. Eu acho que eles são mais encorpados, são mais parrudos, sabe? As pernas, tudo. Ahn, Deixa eu tirar aqui essa camisa dele pra gente ver isso um pouco melhor aqui, entender mais a articulação dele. Olha, a articulação dele é bem simplesona mesmo, tá? Mas supera o Ken, sim, tá? Tá vendo? É essa articulação que a gente tem. E essa aqui no cotovelo. Eu precisava que o cotovelo girar. Não, o cotovelo dele não gira, tá? Ele só faz essa articulação aqui. O que gira aqui é o ombro. Cabeça, né? Simples, todo mundo vê aí. Isso aqui são os tesouros, gente, tá um absurdo de cara isso aqui. E outros, os lançamentos que tá saindo agora, acho que já deve ter uns 2 anos aí, os últimos que saiu na pista, gente, pelo amor de Deus, não dá pra aceitar não. Os bonecos tá feio, tá zoado, uns olhar que não olha mais pra frente, olhando pro canto de olho, assim, eu falo, gente, eles estão querendo chegar aonde? Eles estão querendo chegar aonde com esses bonecos? Sem falar que perdeu totalmente a fisionomia. As princesas, a gente não tem uma nitidez, uma coisa tão fiel como a gente tem deles, tá? Eles são realmente muito fiel, mas as princesas já não são tão fiel como eles. Os que tá vindo agora você desconhece totalmente, parece que estão falando de outro personagem. Tá? Fugiu, sumiu a fisionomia da animação, fizeram uns negócios estranhos aí. É uma puta de uma bota grande pra caraca aqui. Opa! Ó, bonitona, né? As pernas dele, a articulação da perna, é exatamente como o namoradinho lá da Barbie, tá? Vai ficar meio difícil tirar aqui, vai. É isso. Eu não, bom, que todo mundo conhece a articulação do Ken lá, né? Aquela coisa toda. Eu não vou nem tirar toda a calça aqui, porque essa roupa dele é chatinha, tá? Essa calça aqui. É aqui, ó. Tá vendo? É essa articulação que ele tem, igualzinho o namorado lá da Bonita. Fiquei sabendo que edições aí traz a roupa íntima deles. Essas que eu tenho aqui são as. O que fica ruim de tirar e colocar essa calça dele, tá vendo? Ela só vem até aqui a canela. Dizem que vem. É aquela que vem no tubo, que são totalmente articuláveis. É articulação para tudo que é lado. Os bonecos parecem uns robôs de tanta articulação. Também eu acho que eu coloquei a bota errada. A gente pensa que não, mas essas botas aqui, ela tem o pé certo, tá? Aí, não falei? Você viu como que entrou fácil quando veio pro pé certo, né? Meu filho, Disney não é brincadeira, não. A Disney, se você for ver, a tropa é Disney Store, né? Disney Store, isso é a marca original deles, é essa, Disney Store. O problema, gente, é que borracha com borracha também é um problema, né? Pra deslizar, pra encaixar, é complicado. Olha, eu acredito que esses bonecos, realmente eles devem ter entrado numa queda de venda grande. Eu não parei para pesquisar o mercado deles nem nada, mas olhando como eu vejo a diferença dos lançados hoje para os que a gente já conhece aí no mercado. Eu acredito que teve uma queda feia, porque vamos lá, a geração Enzo, eles não vão voltar em 1990 e bolinha para assistir Pequena Sereia, Pocahontas, Rei Leão. Por isso que a gente tá tendo muito remake. Esses remakes não é pra gente. Se a gente for analisar a coisa direito, esses remakes que eles estão fazendo aí não é pra nós que conhecemos os originais. É feito pra essa geração de agora.
Ah, eu não vou assistir a Pequena Sereia, porque a Pequena Sereia tá assim, tá assado. Eu não fui, nem, não perdi meu tempo. Eu vou deixar a Pequena Sereia ser sempre ser a Pequena Sereia que eu assisti. A Pocahontas também vai ser sempre a Pocahontas que eu assisti. E todos eles. Porque isso é um transtorno a gente ver essas coisas. Porque não são feitos para nós, são feitos para essa geração de hoje, não pra gente. Bom, e tá aí. O boneco já apresentei ele aí pra vocês. É bonitão. Olha só, gente. É um puta de um boneco mesmo, sabe? Não tem pra onde correr o negócio. É bonito, de verdade. Eu vou te falar. Eu coloco em primeiro lugar. Eu tinha muito o negócio do Príncipe Eric, né? Por ele ser diferentão. O único de cabelo preto também. Olhos azuis. Né? Ele era diferente, tanto que a minha intenção era o primeiro ser ele quando eu comprei. Mas acabou que quando eu vi o da Branca de Neve, eu falei, não, o primeiro vai ter que ser o da Branca de Neve, porque o boneco ele me cativou assim de um jeito, eu falei, não, vai ser ele. Aí o segundo foi o Príncipe Eric. Esse daqui, se eu não me engano, deve ter sido o terceiro. Foi isso mesmo, o terceiro, porque eu falei, eu vou começar pelos que faz a diferença, e foi bem essa sequência. Aí depois veio o Aladdin e o resto. Falei que o Príncipe Eric é o único que tem cabelo preto, né? Minto, né? Eu acabei de falar do Aladdin e veio a ficha, tá? Faz parte. E tá aí o nosso Capitão John Smith, né? O conhecido Capitão John Smith, o namoradinho da Índia Pocahontas. Bom, gente, é isso, né? Eu queria ter mais coisas para falar, para trazer, mas não tem, né? E é isso. Tá aí ele, o bonitão da Pocahontas, né? Gente, o boneco é bárbaro. Eu acho que, por mais que eu diga, gente, o boneco é isso, o boneco é aquilo, tem coisas que só quando a gente tá com ele na mão, né? Eu lembro que quando eu via foto, que eu ia estudar, pesquisar para falar, deixa eu ver se eu quero mesmo ou não quero, não adiantava eu ver fotos de divulgação. Nunca me deixe me levar por foto de divulgação, aprendi isso também, porque são decepções. Então o que, que eu faço? Eu vou pesquisando até encontrar fotos realmente reais ali, amadoras, né? Aí quando eu vi uma criança com um boneco desse na mão, eu falei, eu posso ir para cima dessa coleção, porque vai responder às minhas expectativas. E foi aí que eu aprendi a ter o olho, mas antes de fazer uma besteira, foi isso. É como eu digo, né, gente? A vivência, o tempo, ele vai trazendo, né? A gente vai aprendendo. Bom, pessoal, é isso. E tá aí o nosso Capitão John Smith. E vamos ficar por aqui e até o próximo vídeo. Eu não sei quem que vai ser o próximo, não. Ou qual, né? Por aí vai. Bom, gente, mas por enquanto é isso. Boa noite para vocês. Obrigado por tudo. Continue se inscrevendo e até o próximo vídeo. Tchau.